Quando eu fiz o vídeo preparatório de Toph, eu falei que o Otton era uma figura extremamente dominante nesse mundo, uma espécie de Yujiro-Hama, só que do bem. Obviamente, alguns de vocês que assistiram o vídeo anterior de Toph devem ter se questionado. Como assim o Otton perdeu se ele é tão forte assim? Será que o Jeter tava metendo louco? E a resposta é, galera, acalmem-se. Nesse vídeo vocês irão ver mais da personalidade do Otton e esperem também o desenrolar dos fatos. Mas uma coisa é certa, Samon Kiyomasa foi um lutador que apareceu do nada e mostrou um nível capaz de rivalizar com Otton e Kiba. Pelo menos foi a impressão que passou a priori. Mas mesmo vendo tal oponente, Kiba queria porque queria enfrentar alguém desse calibre. Ele precisava ir além, principalmente pelo fato de ver seu pai sendo estrangulado, o líder do Nadashinkage. Então sua honra como herdeiro e futuro representante do estilo Nadashinkage estava em jogo ali. Não era uma partida comum, afinal seu pai havia sido alvo. Com isso, o Onihei, o outrora treinador de Samon Kiyomasa, recebeu um pedido pessoal de Kiba para treiná-lo. Foi então que o Demolidor começou a submeter Kiba a um regime de treino ainda mais árduo do que o habitual, mais árduo do que Samon havia passado. Porém, o vídeo de hoje começa num prédio bem chique. Lá, alguém tomava uma joelhada na cara e desmaiava na hora. O responsável era Otton, que via outro segurança vindo e dizendo: "Ô filho da p***, só espera! Quem você pensa que é, ô idiota?" Facilmente, Otton desviava em alta velocidade e de costas ele pisava na perna do segurança e dava a ele uma fratura exposta. Enquanto o rapaz gritava desesperado, Otton entrava numa sala VIP. Lá Kiba aguardava e dizia tomando um bom uísque: "Toda essa falta de restrição é indigno de um artista marcial como você." Nessa hora, dois seguranças novos chegavam e Otton pontuava: "Eu quero que terminemos tudo isso. Eu queria que parasse de se interessar por nós." Kiba respondia: "As cartas foram jogadas, meu amigo. Foi na vontade dele que seu filho provocou Samon para um duelo. Se você decidir voltar com sua palavra, não acha que sua honra como lutador seria questionada?" Otton respondia: "Eu nunca mencionei nada assim. Não importa quem vença, não teremos ressentimentos de nenhum lado. Mas eu vim aqui para confirmar essa promessa." Kiba respondia: "E se eu recusasse?" Ambos veteranos se encaravam e os seguranças se preparavam para o pior. Mas rapidamente, Kiba amenizava o clima dizendo: "Vamos lá, relaxa. Eu estava brincando, pô. Isso é sobre o que, meu caro Miyazawa? Se seu filho sair vitorioso dessa luta, você nunca mais vai ouvir sobre nós, certo? É isso que você quer. Mas na possibilidade dele perder..." Otton interrompia dizendo: "O estilo Nadashinkage é uma arte assassina, que não conhece empates ou derrotas. Se acontecer do Kishi ser derrotado, eu acabaria com seu clã com minhas próprias mãos." Kiba pontuava: "Acabar? Ora, eu tinha o contrário na minha cabeça. Eu desejaria dizer ao mundo sobre o estilo Nadashinkage e desenvolver essa arte tão secreta. Técnicas misteriosas sempre atraíram multidões, desde que conduzida propriamente, podia trazer enormes quantidades de dinheiro para seu bolso." Otton pegava a garrafa na mesa, tomava um gole e isso surpreendia Kiba, mas em seguida Otton pontuava: "Muito bem, entendo. Mas se você não respeitar nosso acordo, eu vou te matar." Kiba ouvia aquilo e dizia: "Você está me assustando, meu caro Miyazawa. Parece que você leva as coisas muito a sério quando elas envolvem seu filho." A cena cortava para o dia seguinte agora, onde Kiba treinava num aparador preso numa árvore. Ele golpeava sem parar e Onihei dizia: "Você está melhorando, Kiba, acelere ainda mais rápido." Quando Kiba acelerava, Onihei jogava 5 pedras de uma só vez. O jovem lutador desviava das 5 rapidamente e voltava a golpear sem parar. Ao ver aquele movimento, Onihei dizia: Ora, você até que progrediu em bem pouco tempo." Confiante, Kiba respondia: "Mas você tá lidando com um gênio, né, pô? Um gênio." Onihei dizia: "Talvez, mas você ainda não tem nenhuma chance contra Samon. O maior problema é como você vai entrar na guarda dele. Entre você e ele temos quase 20 centímetros de diferença. Se você não se aproximar dele direito, você vai ser acertado por socos bem fortes." Kiba respondia confiante: "Então é só desviar desses socos e derrubá-lo." Onihei pontuava: "Mesmo se você conseguir encaixar, você tem que lidar com cotovelos assassinos te esperando."
No combate corpo a corpo, eu forcei minha cabeça nisso, para achar um jeito de contra-atacar qualquer técnica. Mas Samon não tem pontos fracos, Kibo questionava. Olha, então o senhor tá querendo dizer, tá me fazendo pensar que não tem nada a ser feito, não? Não tem nenhum ponto fraco, nadinha de nada? Pensa aí, velhote. Você conhece ele como ninguém, deve saber de alguma coisa. Onihei pensava um pouco e respondia. Um ponto fraco, você diz, né? Sim, na verdade, agora que você falou, eu pensei em algo. Ele tem eczema, um tipo de inflamação de pele. Irritado, Kibo dizia. E do que isso ajuda? Do que você tá falando, velho? Onihei pontuava. Bom, tudo que nos resta é a estratégia do Davi e do Golias, sabendo atacar primeiro e usando o elemento surpresa. A cena cortava agora para uma sala de musculação. Lá, aparentemente, era um dia comum, mas havia um grupo de marombeiros olhando para alguém treinando e eles comentavam. Ei, que isso? Esse cara não é humano. Ele tá fazendo uma série de agachamentos frontais com 150 quilos na barra, uma série, velho. Ao terminar, Samon encaixava a barra na qual ele fazia agachamento, só que no banco de supino, galera. O mesmo ia pro banheiro e lá ele urinava. Até que então percebia algo de estranho. Era sua urina, que na verdade tinha muito sangue. Samon arregalava os olhos e se questionava lembrando de Otton. Isso foi durante os ataques dele? Nessa hora, Kiba entrava no banheiro e dizia: sangue na urina normalmente vem de uma insuficiência renal temporária causada por um tiro no rim. É por isso que o Nadashinkage, a arte da vida e da morte, é terrível. Samon suava frio e Kiba continuava. Mas eu tenho algo a lhe mostrar. A cena cortava agora para os dois, vendo uma fita. Lá nos era mostrado Otton e Kibo, e Samon questionava. Você nos filmou com uma câmera escondida? Nessa hora, galera, Samon escutava Kibo perguntando se seu pai havia atuado. E Otton respondia. Foi só um jeito que eu achei de temporariamente acabar com a luta. Samon arregalava seus olhos e Kiba continuava. Você estava possivelmente procurando destruir de fato o Nadashinkage. Já o caro Miwazawa, parece que ele não estava tão interessado em você e estava um passo à frente. Meu rapaz, ele estava brincando com você. Samon nessa hora apertava a latinha que estava em suas mãos e Kiba dizia: mas você ainda pode se vingar dessa humilhação destruindo o que Miwazawa está disposto a defender, mesmo que custe a vida dele, algo tão importante nesse nível. Samon questionava: e o que ele defende? Kiba respondia: estou falando sobre o filho dele, Kishi Miwazawa. Samon olhava sério e exclamava: muito bem, eu deixarei aquela criança quebrada pra sempre então. Com meu Hell Drop farei o trabalho. A cena cortava para Onihei tirando suas bandagens e movendo seus braços. Em seguida, Kibo questionava: diz aí, ô velhote, tem certeza que seu braço tá legal? Eu posso ir a sério mesmo? Onihei respondia: em vez de pensar nos outros, se preocupe com você mesmo. Aquele que você está prestes a encarar é mais próximo de uma besta do que de um ser humano. Kibo entrava em guarda e Onihei dizia: então vamos, venha com tudo. Ao ver seu treinador avançando, Kibo lançava um gancho de encontro, mas Onihei desviava, jogava as pernas no pescoço do rapaz e puxava ele de cabeça contra o solo. Em seguida ia pro joelho e braço, encaixava uma chave no pescoço e finalizava. O som de grito ecoava do parque e após alguns segundos, Kibo questionava no chão com dor e ofegante: o que foi essa técnica, velho? Onihei respondia: isso foi o Flyema Lock. Sangrando, Kibo dizia: Flyema Lock? Com isso, talvez você tenha chances contra o Samon. A cena cortava para tempos depois, onde Onihei ia pro hospital e dizia pro médico: estou te dizendo, o osso recuperou totalmente, doutor. O médico dizia: se você lutar, estará arriscando perder a capacidade de usá-lo, porque ele pode acabar deformando. Onihei respondia: sim, mas parar é impossível pra mim, doutor. Mesmo na minha condição atual, tem alguém contando comigo e eu não posso parar. A cena cortava para Kibo, avançando contra uma boneca inflável pendurada no cais. Ele tentava simular o Emalock e surpreendentemente conseguia realizá-lo. E na mesma hora, Onihei vinha batendo palmas e dizendo: muito bem, parabéns pelo entusiasmo, você está começando a ficar bom. Kibo mostrava a boneca inflável destruída e dizia: mas sem alguém de verdade para tentar esse golpe é difícil fazer na prática, né, velhote? Será que você poderia ser meu parceiro de treino? Onihei travava por alguns segundos, galera, afinal o mesmo tinha acabado de sair do hospital com um alerta daqueles. Porém ele sorria e dizia gentilmente: claro, sem problema. Só não se esqueça que você vai lutar amanhã contra o Samon, então não cometa excessos hoje, vá com moderação.
Animado, Kibo dizia se aquecendo. Eu até queria, velhote, mas o meu pai tá colocando muita pressão em mim, muita mesmo. Tanto é que eu não consigo nem ficar quieto, não consigo relaxar nem um pouco. Onihei questionava. Pressão? Como assim pressão? Nos era mostrado agora num flashback, onde Otton exclamava. Se por acaso você perder para Samon, eu vou rasgar e abrir o meu estômago. Diante do seu pai, Kibo dizia. Eu não entendo por que você cometeria seppuku só por eu perder uma luta. Não tem sentido. Você não é um pouco maluco das ideias não, pai? Não tá exagerando nem um pouquinho? Otton respondia. O estilo Nadashinkage é uma arte de guerra. E no código dos guerreiros, derrota é o mesmo que morte. E você também deve enfrentar Samon colocando sua própria vida em risco. De volta ao presente, Onihei sorria e dizia. Ah, sim, isso realmente soa como seu pai. Kibo respondia. Ah, não é não, velhote? Eles sempre falam demais e direto ao ponto, né? Mas no final, sou eu que tô preocupado pra caramba, pô, não é ele não. A cena cortava para uma academia chamada Star. Lá, Kiba dizia. Muito bem, aí estão dois dos nossos melhores lutadores. Eu conheço a força deles de primeira mão. Nos era mostrado os dois lutadores diante de Samon, que se mantinha calado. Já Kiba se sentava numa cadeirinha e dizia. Estou curioso para ver qual a sua condição física atualmente. Depois de aprender novas técnicas sem lutar, sempre queremos testar nosso progresso. E esse é o caso desses dois aí. Eles estão morrendo de vontade de lutar. Um dos lutadores nessa hora questionava. Tem certeza que não precisamos nos segurar, chefe? Kiba respondia. Por favor, podem ir como desejarem. Os dois lutadores entravam em guarda ao mesmo tempo e iam confiantes. Ao ver aquilo, Kiba dizia. Eles parecem tão felizes. Dá até pra pensar que são crianças ganhando um brinquedinho novo. Nessa hora, um dos lutadores disparava, mas ele se surpreendia, pois num piscar de olhos, galera, ele estava sendo eclodido contra o solo num chute de cima pra baixo. Ele se espatifava contra o ringue, olhava sangrando muito e na mesma hora, Samon erguia o pé e pisava do lado do rosto do mesmo. Ou melhor, não era no rosto, não era na cabeça, mas sim na sua orelha, que era arrancada. O lutador gritava desesperado, o outro ficava com medo. Já Samon olhava para ele e questionava. O que está esperando? Vamos, tente me acertar. Seu chefe aí, que defende a ideia que os lutadores de luta livre são os mais fortes, vai ficar com raiva se não fazê-lo. Desesperado, o lutador começava a chorar, olhava para o seu chefe e implorava. Eu estou desistindo das lutas, chefe. Por favor, moço, eu te imploro. Samon se virava e dizia. Você é esperto, terá uma vida longa. Mas mesmo dizendo isso, pessoal, Samon virava com um pisão no joelho do mesmo que era quebrado na hora. O rapaz gritava, mas no segundo seguinte tomava uma palmada no rosto e caía sangrando e desmaiado no chão. Mesmo vendo seus lutadores naquele estado, Kiba não se irritava ou se chateava, ele sorria e dizia. É melhor assim. A cena cortava agora para Kibo, fazendo uma corrida. O seguindo de bicicleta, Onihei dizia. Tá bom, você tá indo rápido demais, Kibo. A cena cortava agora para o tempo onde Kibo sempre treinava. Lá o rapaz batia no sino e dizia. Eu não vou deixar meu pai se matar. Kibo batia de novo e o som ecoava. Só que nessa hora Onihei dizia. Tá bom, vai com calma aí, já tá demais, pode não parecer. Mas é bem fácil para o punho quebrar, tá? É o que chamamos de fratura de boxeador. Se os socos tiverem muita força, às vezes a mão quebra, particularmente os ossos do topo da mão, que são bem mais frágeis. Kibo nessa hora olhava para sua mão, galera, suando frio, e Onihei dizia em choque. Ei, Kibo, não me diga que você... Kibo mostrava sua mão e o dedo do meio bem inchado. Em seguida ele dizia... velhote, eu acho que eu quebrei. Isso aqui é uma fratura do boxeador. A cena cortava para o dia seguinte agora, galera, onde um helicóptero saía da cidade. E dentro dele estava Kibo, com a mão enfaixada. E olhando o mar e a cidade, ele dizia... Cara, eles estão fazendo o maior circo só por causa de uma luta, pô, pra que isso? E aonde eles querem nos levar? Onihei dizia pro mesmo olhar pra baixo, e ao fazer isso, Kibo arregalava seus olhos, pois ele via um navio de cruzeiro gigantesco. O helicóptero se aproximava do navio, finalmente pousava, e à frente Kiba e seu capanga já aguardavam. Onihei e Kibo desciam, se aproximavam dos dois, e Kibo olhava com uma cara de poucos amigos, mas Kiba amenizava o clima dizendo... Ora, parabéns por ter vindo, Kibo. Deixe-me elogiar sua coragem. Eu aluguei esse navio luxuoso para esse dia especial. Podemos terminar as coisas aqui sem o risco de sermos incomodados ou interrompidos, entende? Estamos a aproximadamente 6 quilômetros da costa mais próxima, então veja,
Não importa se você vai chorar ou gritar, ninguém virá te salvar. Você literalmente não tem pra onde correr. Suando frio, Onihei absorvia aquelas palavras preocupantes, mas Kiba olhava bem calmamente, afastava a mão do veterano e questionava. Aí, ô Kiba, se importaria de se afastar de mim? Não sua mão, você mesmo. Sua boca tá fedendo pra caralho, porra. Kiba fechava a boca e Onihei achava graça. Já o capanga de Kiba se irritava ao ver aquele fedelho continuando provocando, mas Kiba amenizava. Tudo bem, deixa pra lá, Tenchu. A cena cortava para os quatro entrando pros domínios do navio. Lá Onihei questionava. Ei, Kibo, como tá sua mão direita? Kibo respondia. Então, velhote, é a mesma coisa de ontem, eu acho. Ainda dói e eu não consigo nem segurar os rachis, acredita? Onihei pontuava. Sim, entendo. A mesma coisa já aconteceu comigo antes. Eu sei a potência da dor que você sentiu e que você tá sentindo agora. Kibo dizia preocupado, mas em um bom tom. E pensar que acima de tudo eu ainda vou ter que lutar agora. Droga, isso é um saco, tá? A cena começava a se afastar para outro lugar nesse momento, bem distante do navio. E dessa forma, galera, com esse banho de água fria em vocês, o vídeo vai chegando ao fim. Eu sei que vocês querem me matar por eu ter encerrado o vídeo antes da luta, mas me perdoem, esse vídeo ficaria muito grande e meu tempo tá muito apertado ultimamente, galera. Mas no próximo vídeo de Toph, que deve sair terça-feira, se eu não me engano, vocês se preparem, essa luta promete demais. É uma luta extensa, é uma luta bem interessante que vai ajudar bastante na evolução do Kibo. E antes de vocês fecharem o vídeo, mais um breve comentário. Eu quero dizer que eu já sofri essa fratura do boxeador. A diferença é que eu não quebrei a mão, mas sim luxei o dedinho da mão direita. Eu não cheguei então a ter o trauma à vera, mas até hoje esse meu dedinho não é normal. E galera, é de fato uma dor chata. É impossível bater quando você tá com a mão lascada. Quem luta deve evitar ao máximo bater errado ou sem bandagem para isso não acontecer. Faz o enfaixamento bem na moral, com bastante cuidado e não negligencia isso. Eu acredito que muitos de vocês aqui devem lutar, já devem ter lutado, então confiem em mim. Evitem essa fratura, façam tudo com muito cuidado e parcimônia, pois a recuperação é bem chatinha. Galera, esse foi o vídeo, se vocês curtiram vocês já sabem, like pra ajudar o canal, se inscrevam se não forem inscritos e caso queiram vídeos exclusivos é só virar membro do nosso canal. No clube de membros tem muito vídeo bacana, Solo Leveling inteiro tá no canal, Solo Leveling Ragnarok está nos semanais, onde a gente tá esperando sair de um hiato com mais de um mês, porém tá muito bacana. Prometo pra vocês, vai valer seu tempo. Outra coisa também é Kengan Omega, que também estamos quase nos semanais. Tá fantástico, uma porrada de torneio, uma porrada de personagem forte, uma porrada de evolução. Você, fã de Toph, precisa conferir. Então, primeiro link fixado vai redirecionar você pro clube de membros. Não esqueçam de deixar o bendito joinha nesse vídeo e se inscreva se você não for inscrito aí, hein? Não vacila não. Galera, me sigam também no Instagram, JetterZ, tô postando minha jornada na luta de braço e é isso aí. Eu tô indo nessa, um abraço, fiquem com Deus e tamo junto.